Se você fosse um animal, qual animal você Eu seria? acho que um cavalo. Comida, qual comida você seria? Todas. As Coisa mais inútil. gostosas. As mais gostosas. Coisa inútil, Coisa você seria o quê? inútil sou eu, ociosa, inútil e feliz. Marília Gabriela por Marília Gabriela. Eu sou uma mulher comum. Verdade. O espelho está no ar. Can't you see what love and romance have done to me? Há quantos anos você começou a fazer teatro? I'm not the Comecei em 2000, foi o Gerald Thomas que me convidou. E eu recusei de cara, mas não. Um mês depois eu voltei atrás. Terrivelmente voltei atrás. Assim, é engraçado, né, falar de voltar atrás numa opinião sua. Eu tenho uma dificuldade com isso. Mas voltei atrás e comecei a fazer em 2000. Final do ano 2000 eu estreiei fazendo um monólogo, Beckett, e depois, esporadicamente, fui fazendo. Uma E diferença de anos. você já tinha assim. noção da dificuldade e da responsabilidade que é começar fazendo um monólogo? Porque monólogo todo mundo faz no fim, né? Sabe por quê? Ignorância minha, desconhecimento da causa. Que como eu sempre trabalhei sozinha, quer dizer, a repórter na rua, sozinha em termos, né? Você sempre tem uma equipe por trás. Mas o vídeo, que era a minha grande experiência, que eu comecei muito cedo, eu sempre estava lá sozinha. Eu me resolvia sozinha. Aí eu fui e falei pro Gerald, só faço se for monólogo. Olha que louca. Inconsciente, eu achava, de alguma forma ainda acho, para mim, pro meu temperamento, eu achava que ali sozinha eu me garantiria. O meu penúltimo espetáculo, o monólogo Aquela Mulher, que o Fagundes dirigiu, e começou naquela novela que a gente fazia junto, que eu cheguei com o texto, eu falei, dá uma olhada, aí me dirige e tal. O Fagundes virou um dia pra mim e fez assim, nossa, que perigo. Eu falei, como que perigo? Ele falou, o monólogo é um perigo. Eu falei, imagine, me garanto. Eu fiz, não, mas quando você está contracenando, as pessoas te ajudam, existe o contraponto, o acerto, você está lá, você tem o seu socorro, vamos dizer. E quando você está sozinha, você está à beira do abismo mesmo, entendeu? E aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, Fagundes, não fala isso para mim, que você está me ensinando o medo, cara, que eu não tinha. De fato, com essa última peça que eu fiz, o Vânia, Sônia, Masha e Spike, eu percebi quão prazeroso é fazer teatro com um grupo. Imagino que quando o grupo se dá bem, como se deu o nosso. Mas eu continuo afirmando que eu me seguro sozinha. Você é ousada, né, Gabi? Sempre foi assim? Eu acho que sim, desde muito pequena. Você sabe que hoje em dia eu fico olhando a minha neta, que tem 4 anos, ela tem um temperamento que eu falo, que raio de menina é essa? E depois eu paro aqui e falo assim, gente, ela parece muito comigo. Eu acho que é inato. Me mudar para São Paulo quando eu tinha 19 anos de idade foi mais uma confirmação de que eu tinha esse temperamento, continuo com ele e gosto de ir atrás do risco. A verdade é essa. Vou atrás do risco para me confirmar. Que viver em São Paulo aos 19 anos de idade, vindo do interior, é ir atrás do risco para se confirmar. Você, quando vai entrevistar, eu não sei se você tem um ritual, né? Você tem um formato que você adota ou descobriu? Não, eu tenho rituais comigo.
Por exemplo, recuso sempre a conversa prévia, que muitos entrevistados tentam se socorrer disso, pedem, não, uma conversa antes, não tem conversa. É como se eu achasse que tirar o tom da surpresa fosse estragar tudo. Eu adorei o que você fez aqui comigo. Tem que haver o espontâneo, tem que ter o esforço do entrevistado para entender o que está acontecendo, se encaixar e começar a pensar direito. Eu acho isso. Eu tenho um esqueleto de entrevista que normalmente é para uma segurança minha e que eu estudo antes, fora a leitura do trabalho da produção, não é? Você disse que quando você dá entrevista, você às vezes é fugidia, que você fica enrolando. Eu não tô achando que você está enrolando nada e tô achando que você está falando muito bem. Eu acho que estou ficando velha. Acho que eu estou ficando velha, você sabia? Não, eu tinha mais medo de falar de mim. Eu ainda sou reservada, embora não pareça, né? Eu tenho essa cara de espontânea. Mas você está fazendo um livro que é quase contando sua vida, Gabi. É quase contando a minha vida? Não seja atrevido! Olha, não é que seja segredo, mas é que eu não sei. Não é, a minha intenção é que não seja literalmente a minha vida, porque ainda resta essa coisa do pudor, da reserva. É incrível, né, que eu tenha vivido desde os 19, 20 anos de idade, exposta na mídia, e até hoje eu lido com dificuldade, talvez com mais dificuldade ainda hoje em dia, com a exposição, com a autoexposição. Esse livro vai ser meu material de vida, mas eu quero eu quero escrevê-lo de uma forma que ele pudesse ser a história de outras pessoas. Eu quero botar numa mulher, numa personagem que não seja eu. Mas é baseado em mim, sim. Você também falou que você virou ideal para as pessoas sem nem saber quem você é. Lázaro Ramos. Diga. Eu não sei exatamente o que eu quero da minha vida. Para, Gabi. Não. Eu acho muito engraçado você falar isso. Eu tenho a sensação, por exemplo, que nesse período, nesse instante, no meio desse período, eu estou passando por uma reavaliação das coisas que fiz, se eu quero continuar com elas, ou se eu quero mudar tudo e testar outra coisa nova, ou se eu quero ficar uma vagabunda, não fazer mais nada na minha vida e só passear, aprender coisas, voltar para a escola. Eu não sei. Como já decidi, eu preciso de um lenço de papel, porque eles me puseram na chuva. E tá chovendo e meu nariz começou a escorrer, tô ficando doente. Eu gosto é disso. Vamos entrar, vamos lá pro teatro. Eu acho que o papel que eu desempenhei até agora e por mais tempo foi o da jornalista. E acho difícil que essa jornalista saia de mim, quer dizer, eu vou ter que driblar a jornalista para conseguir fazer um livro que eu pretendo seja de literatura, romance mesmo, usando como base um material puramente jornalístico, que é uma pesquisa de uma jornalista, certo? Certo. Agora, cantar foi um pavor de ser definitivamente alguma coisa. Eu não quero envelhecer aqui, a velhinha da TV Mulher na época, imagina. E aí fui cantar. Mas então, quando eu comecei a fazer atriz, eu falei, isto é para eu fazer para sempre. Eu espero que seja, mas entre uma coisa e outra, eu sempre tenho vontade de experimentar outras, entendeu? E esse ano eu tive, por exemplo, começou essa vontade de voltar a estudar. Eu comecei a fazer aula com Pondé, maravilhoso, de filosofia, porque eu quero aprender mais sobre o meu pensamento, como pensar melhor e como usar isso na vida prática, na literatura, seja lá como for. Quando eu decidi por esse livro, foi por causa de um outro tipo de crise, né? Aquele de olhar no espelho, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, meu Deus, e você tentar responder, entendeu? E agora eu vou tentar responder. Mas, de repente, me dá uma vontade louca
de ir embora. E agora, por exemplo, que eu tenho uma parte da família indo morar nos Estados Unidos, eu tenho vontade de fazer uma coisa que eu fiz quando eu tinha 20 anos de idade, que é ir lá e morar um tempo, ficar lá. Já tive essa vontade lá no meio, quando fui convidada para ser correspondente no exterior, mas aí eu chorei muito porque já não podia. Porque eu tinha filhos pequenos, eu tinha marido, ainda me deram um alvarazinho, eu fui, fiquei um tempo, mas voltei porque tinha ligações, tinha obrigações, tinha prisões emocionais e práticas mesmo, e definitivas. Agora já estou meio livre de novo, estou bem livre de novo, entendeu? Então eu posso ser o que eu quiser e no momento eu estou querendo outras coisas. É isso. Quando você disse que eu sou tão decidida, eu sou decidida, mas até me decidir, eu tenho uma múltipla escolha. É como exame de vestibular, sabe? Vamos ver, isso aqui eu faço bem, isso não, isso aqui, isso eu quero aprender, tal, eu vou lá ticando e aí me dedico a isso. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater. Você disse uma vez que acha que as pessoas vivem uma vida de ficção. Elas vivem uma vida de ficção, eu acho que no geral, e de repente elas levam trombadas com a realidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento no país que é exatamente isso que está acontecendo. Você, na sua infância, começa a aprender a mentir para poder passar pela avaliação dos seus pais, dos seus superiores, dos professores. Você aprende que fazer um elogio para alguém em determinado momento vai funcionar para o seu bem-estar. Se o social exige de mim esse tipo de comportamento, eu prefiro ficar sozinha, porque senão eu vou me sentir me traindo o que eu ensinei para os meus filhos. Meus filhos, às vezes, são chamados de antipáticos e etc. Foi o que eu escolhi para mim. Eu sempre acho que a pior verdade é melhor que a mentira. Você sabe quando é que eu me exponho e sou de verdade mesmo? Acho que por hábito. De fato, eu consigo, saindo de um círculo restrito, eu consigo nas entrevistas. Eu tenho dificuldades sociais monumentais. Eu, quando vou a algum evento, alguma coisa, você pode estar certo de que eu estou fazendo um esforço. Eu sou muito inadequada. Eu finjo que estou à vontade, que eu estou bem, que eu estou integrada, mas eu não estou. Eu estou inteira, integrada quando eu estou sentada entrevistando alguém. É engraçado isso. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém. Como é que seria o TV Mulher de 2016? Que horror, seria mais ou menos parecido com o que foi. Foi em 1980 aquilo. Eu acho que a condição feminina, acho que nós mulheres mudamos um bocado, mas eu acho que a nossa condição, o nosso local, o nosso lugar na sociedade, ele não mudou muito consistentemente, digamos. Fomos atrás do que precisávamos, queríamos para existir numa sociedade patriarcal, abusivamente patriarcal, em que a nossa existência era resumida ao que podíamos e às nossas frustrações. E aí, quando a gente foi atrás de tudo o que gostaríamos de ter, acho que fomos, ao mesmo tempo, contrariando uma natureza que tínhamos, assim como percebo hoje em dia os homens tentando resolver essa convivência com a mulher que se emancipa com mais naturalidade. Mas você ainda vê quadros de violência,
assassinatos, crimes hediondos. E eu, nesse momento, percebo tudo que está acontecendo de errado, mas não consigo deixar de pensar no grito primal. Como leiga, devo estar falando um monte de bobagem para grandes experts, mas é o que eu percebo. O Brasil está mais careta, está mais enquadrado? Está bem mais. Eu acho que tem um politicamente correto que virou uma medida meio doentia de controle sobre a sua forma de expressão, como ela se dá, o que você deve pensar, a forma como você deve falar, que é uma coisa complicada. Historicamente, qualquer civilização em decadência, ela apela para as religiões, não é? Vão em busca de soluções divinas, não é? Há um crescimento de igrejas, elas vêm, aparecem, e com normas que estabelecem o que vai ser bom para você. E normalmente o que vai ser bom para você só vai acontecer depois que você morrer e merecer o reino dos céus. E agora, mais do que nunca, estamos precisando ir para o reino dos céus porque a situação está pior em todos os sentidos. Todos os preconceitos afloram. E num momento muito louco, porque é o momento em que, pressupostamente, a gente estaria muito melhorados em termos humanos com essa possibilidade dessa união. Não, o mundo está unido pela era digital. E aí, ao contrário, você vê que as pessoas passaram a se isolar e usar esse veículo de aproximação para grandes sacanagens, mentiras. Claro que tem um lado positivo, né? Nós sabemos de tudo muito mais rápido, mas em termos de qualificação humana, né? Nós passamos a ser muito mais malvados, fofoqueiros, fúteis. E é o que eu penso. Eu acho que é isso que está acontecendo com o mundo nesse momento. Eu queria que você falasse hoje, já que você falou, hoje eu estou assim, hoje, como é que você pensa nessa questão da maternidade, da maneira como você se relacionou com a sua mãe e como você se relaciona com seus filhos? Minha relação com a minha mãe foi muito tumultuada. Minha mãe morreu com 44 anos de idade, me deixando com uma culpa monumental, porque quando ela morreu, eu ainda tinha muita dificuldade com a forma como ela nos criava. Então, você fica com a culpa porque morreu, você fala, será que foi numa das vezes em que eu desejei que minha mãe morresse, entendeu? Eu era aquela que se manifestasse, vai aparecer um pequeno palavrão, uma pequena palavra errada, ela passava sabão, isso eu vou dar alguns exemplos, passava sabão na minha boca, sabão, o chamado sabão de pedra da minha infância, e eu ficava num canto da sala, esperando o tempo que ela já se bom, com aquele sabão na boca, que é para nunca mais falar um palavrão. E hoje me vem, às vezes, uma lembrança de ir a uma festinha de vizinho, minha mãe levando, alguém fazia aniversário, e aí era, não é para aceitar comida. Não é, não. Então vinha o aniversário. Quer pegar um docinho? E eu fazia, não. Atrás daquele não tinha um medo de apanhar, que eu apanhava. Nós apanhamos. Hoje eu admito, minha pobre mãe, que já vinha de uma educação em que o máximo que ela podia ter para si era preparar um enxoval. Tinha o baú lá em casa. Ela preparou um enxoval para fazer um grande casamento. Quer dizer, as mulheres eram preparadas para isso. Então, imagino quantas frustrações não atravessaram aquele corpo, aquela cabeça, entendeu? Este seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Eu detesto competição, mas eu fui treinada para ganhar, entendeu? Vencer ou vencer.
Eu tive essa ligação com a minha mãe. E aí fiz o inverso, virei a mãe mais permissiva do mundo, entendeu? Que também tá tudo errado. Ou deve estar, não sei. Eu me acertei com os meus filhos já quando eles eram adultos. Eles são excepcionalmente meus amigos. Eles são muito severos nas críticas ao meu jeito, à minha personalidade, mas eles são meus amigos e me ajudam nas decisões, e estão comigo e eu estou com eles. Ser mãe é uma coisa muitíssimo complicada. São pessoas que nascem dos mesmos pais, mas que nascem com uma individualidade e que a educação formal não respeita, não percebe. Eu preciso deles e eu espero que eles precisem menos de mim. E o tempo, como é que você lida com ele? Até agora, até aqui, deu para lidar. De repente, comecei a perder amigos. Começaram a morrer. Eu acho que talvez eu devesse parar de ter medo e descansar. E aproveitar. Descansar no sentido do ócio criativo, quem sabe? Sabe, talvez viajar mais, estudar mais, conhecer lugares, visitar famílias e filhos, e ler, e escrever, e ver teatro, e ver cinema, para aproveitar o que me falta, que pode ser muito pouco e pode ser um bocado. Não quero muito, não, hein? Não quero ficar naquele estado lamentável, sabe? Aquela coisa, outro dia alguém falou, mas hoje em dia se vive 105, não, obrigada, tô fora. Mas eu acho que vamos em frente porque atrás vem gente. Se um dia eu parar de ser uma figura midiática, será que vão continuar me convidando para fazer teatro? Será que vão continuar me deixando ser atriz se eu deixar de ser obrigatoriamente uma figura midiática? Será que vão me deixar cantar se eu não for uma figura midiática? Quando estou dizendo midiática, é se eu não tiver a televisão por trás. Agora eu começo a pensar nessa vontade de usar meu tempo também para essas outras coisas. Everything the way it was before. I keep going back to Joe's, but the guy who plays piano never plays your favorite melody. Joe keeps busy at the bar, never asks me where you are. He was there when you walked out on me. Now I pray for what? Now I pray that you back in and we'll celebrate a happy new beginning. Chances are you'll never show, but you know just where to find me every night until it's time to go. E agora? A questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. É importante que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente. Um mundo mais justo, um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo mesmo. É assim que devemos começar. Precisamos criar nossas filhas de uma maneira diferente. Esse texto é da autora nigeriana Chimamanda Ngozi, que já é uma querida aqui no Brasil e já com 3 obras publicadas. E agora ela traz esse ensaio sobre um feminismo negro. Sejamos todos feministas. Gostou da nossa dica? Visite o nosso site.
E aí ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.